Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Temos vivido dias difíceis com a situação do coronavírus, um inimigo que tem causado muitas mortes, muitas pessoas têm chorado a perda dos seus entes queridos. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos saber como agir diante da ação do inimigo ou de uma situação onde nós não nos sentimos impotentes. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 5 e avançaremos nesse capítulo para compreendermos algumas coisas, como devemos nos comportar diante do ataque do inimigo, de uma situação que se levanta, de uma situação que nos assola, que nos preocupa, uma situação onde a gente se encontra muitas vezes impotente. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim o versículo 1. Depois disso, os moabitas, os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Amados, 3 povos, amonitas, moabitas, alguns meunitas, se levantaram contra o povo de Deus. Nesse momento, Josafá era o líder desse povo. Eram 3 povos que se levantavam e estavam se dirigindo para atacar o povo de Deus. Quando Josafá ele recebe a notícia, ele tem a noção do tamanho desses povos, tanto que o texto, no versículo 2, diz: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom, do outro lado do Mar Morto. Quando ele recebe a notícia, eles já estavam em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Esta é aquela notícia que nós não esperávamos, que nos pega de surpresa, que nos deixa alarmado, que não dá tempo de nós nos prepararmos. Amados, muitas vezes, diante da ameaça, diante de uma situação de tribulação, nós buscamos estratégias humanas. Nós entendemos que a solução está conosco. Nós entendemos que temos a capacidade de resolver. Josafá não. Josafá, ele diante de uma grande e grave ameaça, ele reúne o povo, ele chama o povo para um jejum. Ele se coloca diante do pátio novo, no templo do Senhor, e ora. Ele busca Deus. Ele não confia na sua capacidade. Ele não manda que pessoas tomem posições para se defender. Ele não separa os homens dizendo: seremos atacados, precisamos estar preparados. Ele não busca uma estratégia humana. Ele busca uma solução vinda de Deus, do alto. Ele ora, ele jejua e ora. Ou seja, ele se consagra, ele se separa. Ele também separa o povo para clamar ao Senhor, para colocar as suas petições diante do Senhor. E a oração deste homem é surpreendente. Veja, acompanhe comigo o versículo 6. Diz assim: e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus?
Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a destes para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, pois ele leva o teu nome. E clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Josafá começa a sua oração falando da soberania de Deus, de que Deus está nos céus, de que Deus reina, de que aquela terra não foi conquista de homens, mas dada por Deus. E este mesmo Deus soberano é o Deus deste povo, e é isso que ele está dizendo: não és tu, nosso Deus, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de todas as gerações. Nos colocaremos então diante de ti, e clamaremos, e tu nos ouvirás. A fidelidade de Deus em ouvir o clamor do seu povo, e não só ouvir, mas em responder. Versículo 10, mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Agora Josafá, ele apresenta o problema. Josafá não começa a sua oração falando a respeito do seu problema. Ele começa a sua oração dizendo: Senhor, tu és soberano. Depois ele diz: Senhor, tu és fiel. Nós somos o teu povo. Foi o Senhor que nos deu essa terra. Tu és Deus do céu. Tu és Deus soberano. E agora sim ele apresenta o problema diante do Senhor. Versículo 12. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amados, Josafá reconhece a sua incapacidade, a incapacidade desse povo de entrar numa batalha contra esses povos. E ele diz: não somos capazes, Senhor, mas os nossos olhos se voltam para ti. E quando ele faz isso, ele diz: Senhor, dependemos de ti, clamamos a ti e confiamos em ti, e nós somos o povo que depende de ti. Josafá não resolve a situação segundo a sua capacidade humana. Josafá ora, clama. A sua esperança, a sua expectativa não está em si mesmo, mas no Deus de toda a criação, no Deus que vive e reina para sempre. Ele crê que Deus ouve a sua oração e por isso ele coloca a sua oração diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, reconhecendo que ele não tem capacidade, que esse povo não tem capacidade, que se não for Deus por eles, então eles seriam totalmente derrotados. Depois de fazer a sua petição, reconhecendo que Deus é soberano, fiel, reconhecendo a sua incapacidade. Versículo 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Josafá não é aquele líder que se acha autossuficiente. Ele entende que o clamor do povo sobe até o trono da graça de Deus, e por isso ele faz junto com o povo. Ele clama junto com o povo, ele ora junto com o povo, ele se coloca na presença do Senhor junto com o povo. Todo o povo, mulheres, filhos, crianças de colo. E claro que Deus respondeu à oração do seu povo. A resposta de Deus foi, versículo 14,
Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanaías, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Josafá fez tudo certo. Ele confiou em Deus. E a resposta de Deus para este povo, para o seu líder: não tenham medo, nem desanimem, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Deus está dizendo: sou eu quem vou lutar a sua batalha, porque você me procurou, porque você se colocou na minha dependência. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Amados, muitas vezes Deus ele nos dá a resposta de que a batalha não é nossa, mas assim mesmo Ele nos manda por fronte de batalha, porque Ele quer que a gente tenha fé, que a gente saiba que Ele vai agir em nosso favor. Muitos de nós, passando por problemas de saúde, não buscamos o médico dizendo: não há necessidade, o meu Deus cura. É verdade, o nosso Deus cura. Mas muitas vezes o Senhor está nos mandando ir para a frente do médico, porque é lá que Ele vai operar o milagre. Muitas vezes o Senhor está nos mandando para o campo de batalha, não porque seremos derrotados, mas porque é lá que contemplaremos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Veremos que Deus é conosco, que a promessa do Senhor permanece, de que Ele estaria com o seu povo, de que Ele está com o seu povo. Precisamos avançar, muitas vezes, contra o inimigo. Davi sabia que Deus era com ele, mas ele avança contra um gigante de 2,90 metros que carregava entre armadura e lança 60 quilos. E ele diz: você vem contra mim com armaduras e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu a batalha, porque Deus era com ele, e Deus é conosco, e nós venceremos as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, se tão somente nós nos consagrarmos ao Senhor, se nós orarmos ao Senhor e entendermos que somos um povo chamados para viver na dependência de Deus. Se entendermos isso, se nós nos colocarmos diante do Senhor, nos humilharmos e dizer: Senhor, Tu não és o nosso Deus, Deus de toda a terra, Deus de toda a criação, Deus que vive e reina para sempre. Diante desse problema, Senhor, que nós temos enfrentado, nós somos incapazes, mas os nossos olhos, Senhor, se voltam para Ti. Vivemos a situação do coronavírus, avassaladora, muitas mortes, amados, mas a resposta não virá de homens, virá do trono da graça de Deus. É de lá que vem a resposta. Oremos, clamemos e vamos nos humilhar na presença do Senhor, para que Ele venha em favor do seu povo, para que essa batalha seja vencida não por nós, mas porque Ele está conosco, porque tudo o que é feito deve ser feito para a glória do nome de Jesus. Vamos precisar enfrentar a batalha. Já estamos enfrentando. Mas a palavra do Senhor para nós é: não tenham medo e nem desanimem. Não há motivo para desânimo. Aquele que vence todas as batalhas é o nosso Deus. Veja versículo 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem.
O livramento do Senhor muitas vezes vai lá no campo de batalha, é lá que Ele vai dar o livramento. Mas precisamos sair para batalhar, precisamos sair para enfrentar o inimigo. Muitos de nós, amados, que estamos trabalhando nesse momento, temos trabalhado atemorizados. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode vencer o Deus que criou todas as coisas? Que situação ou que mar revolto não se acalma diante daquele que é Senhor e é soberano? Precisamos confiar em Deus. Para aqueles que podem ficar em casa, devem ficar em casa. Mas para aqueles que precisam trabalhar, saiam para trabalhar confiando no Senhor. Se você é da área da saúde e você precisa trabalhar, e você crê em Cristo Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, saiba que Deus é contigo. Saiba que o Senhor, Ele jamais vai te abandonar. Saiba que precisamos sim tomar as devidas precauções, usar máscaras, claro, lavar as mãos sempre. Mas Deus está conosco. Não somos nós que lutaremos essa batalha, mas o Senhor entrará na batalha e lutará por nós. Versículo 18, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Muitas vezes ouvimos de Deus, você precisa ir para o campo de batalha. E muitas vezes os servos vão murmurando, reclamando. Mas esse povo não. Esse povo, ele se prostra e se coloca em adoração. Como você tem enfrentado esses dias de coronavírus? Murmurando, reclamando, perguntando aonde está Deus? Ou adorando, na certeza de que Deus governa todas as coisas, de que nada é por acaso, e de que Deus tem um plano maravilhoso para todos nós. Não foi Deus quem criou essa situação do coronavírus. Foi a ambição humana, a ambição por poder, por dinheiro. Amados, precisamos enfrentar esta situação que se levantou, mas não confiando em nós, mas confiando em Deus. Confiando no Senhor, sabendo que Ele está conosco e que o fato dele estar conosco, então isso nos traz paz. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Tenham fé no Senhor, amados, e nós seremos sustentados diante dessa batalha que se levantou contra nós e contra toda a humanidade, porque nós somos sustentados pelo Senhor. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando. Esses homens foram para o campo de batalha, mas não foram murmurando, foram adorando, foram louvando, cantando louvores. Como têm sido os seus dias? Você tem murmurado, reclamado, tem estado abatido, ou você tem cantado louvores? O apóstolo Paulo, quando foi perseguido e preso no cárcere interior, em vez de murmurar e reclamar, ele cantava louvores ao Senhor. Precisamos cantar louvores ao Senhor. Sabemos de toda a situação. Temos visto muitas mortes na televisão.
mas cremos que ainda que o mundo se torne um caos, Deus permanece no controle no meio do caos. Independente da situação que estamos vivendo, o Senhor continua sendo o único, digno de louvor e adoração. E o povo de Deus não pode se furtar de louvar e adorar a Deus, porque estamos no meio de uma batalha. Grande diferença faz quando o povo de Deus está no campo de batalha ou caminhando para ele. Em vez de murmurar, de reclamar, em vez de dizer onde está Deus, o povo de Deus resolve adorar. Veja, versículo 22, quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Assim que o povo de Deus começou a entoar louvores, a cantar para o Senhor, o inimigo então começou a ser derrotado. O inimigo é derrotado quando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa expectativa está no Senhor. Quando nós, pela fé, cremos e temos a certeza de que Deus é conosco, de que nada pode acontecer conosco se não for da vontade do nosso Senhor. Quando firmamos os nossos passos e caminhamos na certeza de que o Senhor, Ele está nos protegendo e nos guardando. Caminhamos e adoramos, ainda que as lutas, as batalhas, as dificuldades venham, as situações difíceis se levantem. Nós somos adoradores. Adoradores que adoram em espírito e em verdade. E não adoramos porque tudo vai bem. Adoramos porque o alvo da nossa adoração é Jesus Cristo. E em toda e qualquer circunstância, Ele é digno de receber a nossa adoração. Totalmente digno, um único que é digno. Esses homens começaram a adorar e os inimigos foram derrotados. Os amonitas, versículo 23, e os moabitas atacaram os do monte de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. O próprio inimigo lutou entre si e eles se mataram. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. Talvez esse povo tivesse apenas pedido a Deus: Senhor, nos dá a vitória, luta por nós, não somos capazes. Se não for o Senhor, seremos destruídos, aniquilados. Mas porque foi feito tudo certo, porque um líder e um povo resolveu jejuar, orar, se colocar diante do Senhor, esperar no Senhor a resposta. Eles receberam mais do que pediram. Não receberam somente a resposta contra o seu inimigo, mas ainda recolheram os despojos de guerra. Muita coisa, tanta coisa que eles não conseguiram carregar tudo. Deus enviou o seu povo para o vale e disse: é lá que você vai ver a manifestação do meu poder. É lá que o inimigo vai saber que quando ele se levanta contra o meu povo, ele se levanta contra mim. Porque sou eu quem luto as batalhas, as guerras do meu povo. Versículo 26. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca. Talvez, amados, esse vale, se esses homens não tivessem tido essa postura diante dessa ação desses inimigos, talvez esse vale fosse conhecido como o Vale da Dor, o Vale do Sofrimento. O Vale de Beraca
é o vale onde o povo de Deus louvou o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção, Vale do Louvor. Muitas vezes passamos pelo vale, amados, ou nos deparamos com o vale diante de nós. Mas nem todo vale é vale da tristeza, da dor e do sofrimento. Ele só é se o Senhor não estiver conosco. Mas se Deus estiver conosco, esse vale será vale da vitória, vale do louvor, vale da bênção. Eu não sei como tem sido a sua vida diante do coronavírus, mas eu quero dizer algo a você que vai assistir este vídeo. O Senhor é contigo. O Senhor é comigo. E Ele está pronto para fazer desse momento de dificuldade que todos nós vivemos um momento de louvor, um momento de adoração. Que você possa olhar para o alto na certeza de que é de lá que virá o nosso socorro em função do coronavírus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua igreja. Que Deus abençoe o seu povo. Que Deus abençoe as famílias. Que Deus abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.